Glória a Deus, paz seja convosco, que a paz de Cristo invada o seu lar neste momento. Recebe aí. Que a sabedoria de Salomão, que ele nos ensina em Provérbios, faça parte da sua vida e da minha vida. Que possamos aprender com a Bíblia. Vamos ver aqui sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, poder de escolha. Deus nos deu tudo isso, poder de escolha, livre-arbítrio, vontade própria. E será que a gente sabe usar tudo isso, né? Essa é a questão. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou uma árvore do mal, do bem e do mal, e disse para Eva e Adão não comer daquela árvore. Eles tinham tudo. Inclusive, eles não morreriam, eles seriam eternos, né? Eles tinham tudo, tudo. Mas daquela árvore ali não é para comer. Uma única árvore. Do restante podia comer tudo. Mas o poder de escolha, a liberdade, o livre-arbítrio, o ser humano, ele quer aquilo que é proibido, né? Isso não mudou. A gente quer o que é proibido. Se o pai e a mãe disser não faça, aí o filho faz. A mãe cria um filho dentro de casa, com ela. E cria outro filho fora de casa, com a sogra. E ambos se enfiam num mundo que quase não tem volta, porque aí depois é só um milagre, né? A primeira vez a sogra criou e a mãe quase não participou. A segunda vez a mãe criou debaixo dos olhos. A pergunta é: essa mãe é doida? Eu sei lá. Essa mãe vai morrer se perguntando isso. Mas é o livre-arbítrio. É a liberdade de escolha. Tanto um como o outro tiveram suas escolhas. Escolheram culpá-la. Um porque ela não esteve presente. Ela se ausentou. Ela só trabalhava. O outro porque ela estava ausente também. Olha que coisa de louco. Ele foi criado ali, junto com ela num salão de cabeleireiro. Mas ela estava ausente, porque ela só trabalhava. É a escolha. É o livre-arbítrio. A mãe se envolveu com o trabalho, escolheu trabalhar e esqueceu dos filhos. E os filhos se perderam na droga, na pinga, no vício. Por quê? Porque é proibido. Tudo que é proibido, o ser humano tem uma queda grande. E se não vigiar, ele vai experimentar. E aí ele pode causar a morte da família, a morte dos membros dele, a morte dessa mãe louca, né, que por 2 vezes errou. Vamos aprender com Deus, vamos, para a gente não errar. Para ela não tem mais jeito, já errou. Quem sabe agora para você, o filho, né? Gálatas 5, lá no 1 diz assim, ó: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não temais a meter-se debaixo do jugo da servidão. Não torneis a meter-se debaixo do jugo da servidão. No 13 diz assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-nos uns aos outros por caridade.
porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais aos outros, vede, não só vós consumis também uns aos outros. Então Deus nos ensina que não devemos usar essa liberdade que Ele nos deu para voltar para trás, para voltar para o pecado, para voltar para as coisas erradas. A gente culpa fulano, ciclano, beltrano e usa disso para não se redimir. Se redimir com quem? Com Deus. Se você está pecando, você está contra Deus. Então você precisa se redimir com Deus. E em obediência a Deus, você precisa perdoar. Você precisa amar. E se você não ama você, você não pode amar ninguém. Porque se você faz com o seu corpo um estrago tamanho desses, é porque você não se ama. Como é que você vai amar alguém? Como é que você vai conseguir ver na outra pessoa alguma coisa de bom que ela te fez? Porque ela deve ter te feito alguma coisa de bom. Nem tudo foi do jeito que você desenhou. Você sabe disso. Se você, no momento de lucidez, não lembrar das coisas boas, precisa procurar um psicólogo, precisa se tratar. Porque há sim coisas boas. Há coisas ruins, mas há coisas boas. E eu acho que maiores até do que as ruins. Lembre-se de Cristo. Se você não quiser lembrar de ninguém, se você não tiver consideração por essa mãe, tenha por Cristo. Porque Cristo só quer o seu bem. Cristo salvou você do pecado, da morte, te deu uma nova chance de vida eterna. Então escolha obedecer. Escolha fugir da aparência do mal. Aquela árvore ali não pode comer, então não coma. Aquela droga não posso usar, já usei. Pois é, mas Cristo deu uma segunda chance para você. Talvez você não tenha uma terceira. Use a segunda chance com sabedoria, e se não tem, peça a Deus. Deus fala na palavra dele. Se você não tem fé, peça para mim. Se você não tem sabedoria, peça para mim. Porque ele vai te dar, ele está disposto a te ajudar. Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus renova todos os dias. Porque ele sabe, ele conhece a criação dele. E o quão somos teimosos, e o quão somos desobedientes, e Deus conhece. Salve-se. Salve a sua alma. É a sua alma que sente, é a sua alma que tem vontades, mas é a sua alma que Deus vai recolher para o céu ou para o inferno. Lembra do rico e do pobre? Lázaro? Lázaro pregou para o rico não ouviu, e quando morreram ambos, o rico via Lázaro, Lázaro não viu o rico. Aquele que for para o céu, graças a Deus, não vai ver aquele que foi para o inferno, mas o que foi para o inferno vai ver o que foi para o céu. E vai pedir socorro e será tarde. Você está vivo? Você está ainda respirando, andando, falando, pensando? Escolha seguir a Cristo. Escolha seguir a Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa é a liberdade que Cristo nos deu. Essa é a nossa liberdade de escolha. E a escolha é fazer o que Ele mandou fazer. E tudo vai fluir para o seu bem. Tudo vai fluir para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Tudo vai ser maravilhoso. Salve-se. Hoje. A palavra está falando com você hoje. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo vai falar mais. Leia Gálatas. Gálatas 5. E vai lá no Gênesis, na criação. Para você ver que a gente não mudou muita coisa.
mesmo Cristo vindo, mesmo Cristo